Queridos, abram a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. E nós vamos ler no versículo 11 a seguir. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 11. Primeiro livro de Samuel 16, versículo 11. Glória a Deus. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Aleluia. Você que trouxe a Bíblia, você que não trouxe, compartilhe aí com o irmão que está ao seu lado. Talvez ele tenha esquecido a Bíblia hoje em casa. Então você vai compartilhar aí a palavra de Deus com ele nessa noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Nós vamos ler apenas um versículo, que nos diz assim a palavra do Senhor. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Talvez aí na sua tradução está escrito: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o e manda-o chamar. Portanto, nós não nos assentaremos à roda da mesa até que ele venha. Aonde? Aqui. Aleluia. É um texto bastante conhecido dos amados. Eu tenho certeza que muitos já passaram por esta passagem, o livro de Samuel. E para que nós podemos entender aqui aonde nós acabamos de ler, é necessário então entender o porquê que Deus designou a Samuel para poder ungir um novo rei. Se nós formos atentar ao contexto da história, amados, nós vamos ver que Israel era uma nação monoteísta, ou seja, uma nação regida apenas por Deus. Deus era o governador, Deus era o líder, Deus que orientava, Deus que guiava, Deus que conduzia o povo. E no capítulo 8 do livro de 1 Samuel, ao decorrer da história, vocês vão ver que Samuel já foi ficando velho. E segundo a tradição, Samuel, como era profeta, sacerdote e juiz, então Samuel, os seus filhos automaticamente estavam designados para suceder o seu pai. Porém a Bíblia vai dizer que os seus filhos não andaram de acordo dos caminhos do Senhor. Então os filhos de Israel, os mais velhos, começaram a clamar, começaram a dar uma pressão, pastor Marcos, em cima de Samuel, pedindo que ele orasse a Deus para que desse um rei, para que eles fossem regidos por rei. Ou seja, era uma nação monoteísta, era uma nação que tinha Deus como exemplo. Ou seja, a nação de Israel, meus amados, era uma nação que era um espelho para as outras nações. Mas agora vocês observem que esta nação que era um espelho para as outras nações, começa a virar um espelho ao contrário. Ou seja, em vez de eles refletir para as outras nações, eles começaram a virar o espelho, ou seja, eles queriam ser igual às outras nações. Então eles pediram a Deus para que concedesse um rei para eles, para que eles fossem regidos por um rei. Isso entristeceu muito a Deus, porque sendo Deus governador, regedor daquela nação, eles não tinham necessidade de pedir um rei para que governasse a eles. Porém, Deus assim fez segundo a vontade do povo. Eles não queriam rei, porém Deus levantou a Saul como rei. E vocês já vão saber aí a decadência que teve no reinado do rei Saul. Foi uma decadência total. Ou seja, o rei Saul, aproveitou o momento em que o sacerdote não estava, ou seja, queria fazer o papel de sacerdote, e Deus ordenava a ele para que ele fizesse algo, e ele fazia o contrário. Vocês estão observando que às vezes nós estamos bem e nós sabemos piorar a situação? Aleluia!
Não é verdade, pastor Marco? Tinha necessidade deles pedir um rei para que fosse regido por um rei? Mas eles acharam bonito, eles acharam legal aquilo. As outras nações têm um rei, eles são regidos por um rei. Nós queremos também um rei, cooperador Rodrigo. Então, eles estavam bem e a situação foi piorando. Então, observe que a maneira em que o rei Saul estava reinando não estava agradando a Deus. E Deus chegou e falou para Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Ou seja, Samuel ainda tentou dar um jeitinho, não, vai indo, dá mais uma oportunidade. E foi dada a oportunidade, foi dada a primeira, foi dada a segunda, mas Deus viu que não tinha jeito, não tinha possibilidade de poder insistir em algo em que não estava dando certo. Aleluia. Então Deus falou: olha, vai até a casa de Jessé o belamita, e lá eu tenho desprovido de um rei. E a Bíblia diz que então Samuel pega o azeite, o chifre de azeite com azeite, e vai até a casa de Jessé. E no caminho encontram a Samuel e diz: é de paz a tua vinda? Ele diz: é de paz a minha vinda. E então Samuel agora vai até a casa de Jessé o belamita, e diz a palavra do Senhor: Samuel não sabia quem ia ser a pessoa que ia ser ungida a rei. Então, quando chega na casa de Jessé, a Bíblia vai dizer que então, e sucedeu que, pois que entrando Samuel, ele viu a Eliabe, e ele disse: certamente este está aí, o que o Senhor, ungido do Senhor. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a altura, e nem a sua estatura, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Ou seja, o raio-x de Deus, ele contempla além da nossa visão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, se ninguém está vendo nada em você, se ninguém não está vendo que vai sair nada de você, aleluia, glorifique ao nome do Senhor, porque importa que Ele cresça e nós diminuamos a cada dia na presença do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porém, depois de Eliabe, veio Abinadab, e o Senhor diz: ainda não é este. E quando veio então o terceiro, o escolhido, então Deus também falou: não, nem tampouco é esse. Quando foi o último, que foi Samá. Então Samuel assim diz: olha, olhando para a casa de Jessé, acabaram-se os mancebos, aleluia. E de repente Jessé disse: olha, não acabou, ainda resta o menor, mas esse aí está lá no campo, apacentando as ovelhas do pai. Glória a Deus. E eu estava orando a Deus, falei: Deus, eu queria levar uma palavra, mas eu não ando segundo a minha vontade, mas a tua vontade, e a palavra é essa. E fala, Senhor, comigo se é essa palavra. E quando Deus usou a vitória aqui cantando o hino, falando sobre o gigante Davi, veio a confirmação de Deus para mim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, aqui no texto onde eu acabei de ler, no versículo 11, que nos disse Samuel: olha, acabaram-se os mancebos? Não, ainda resta o menor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas esse está lá no campo apacentando as ovelhas do meu pai, apacentando as ovelhas do pai. Então ele diz: olha, então nós não vamos assentar à mesa até que ele venha. Glória a Deus. E quando eu estava meditando sobre esta palavra, olha, eles não vão assentar à mesa, mas por que eles tiveram que esperar Davi chegar para poder sentar à mesa? Presbítero Jovassi, glória a Deus. E daí eu tirei uma mensagem: lições da mesa. E nessa noite nós iremos aprender de Deus lições da mesa do Senhor. Glória a Deus. Então, quando Samuel disse: olha, nós não assentaremos à mesa até que ele venha, por que quando todos os filhos de Jessé estavam lá na casa para ser apresentado, para ser, talvez, quem sabe, consagrado como rei, não estava Davi? Porque Davi era menosprezado, Davi era o menor da casa do Senhor, Davi era ruivo, Davi era o filho bastardo.
E o filho bastardo, ele sempre ocupava serviços dentro de casa, ele não tinha os mesmos privilégios, ainda por mais ser ruivo. Se você for ver a tradição dos ruivos, é uma história muito, muito complexa. Eu não vou ter tempo para poder explicar a vocês agora. Então Davi era menosprezado, mas naquele dia Deus estava precisando tratar, antes de ungir Davi como rei, Deus estava precisando tratar algo que estava dentro da casa de Jessé, que não estava correto. Ou seja, Deus precisava dar uma lição para os filhos de Jessé, para Jessé também, mas primeiramente Deus tinha que começar dentro de casa. Então o Senhor falou: não assentaremos à mesa até que o menor chegue, ou bendito seja o nome do Senhor. E Davi, que nunca teve oportunidade de poder assentar à mesa com seus irmãos, ou seja, compartilhar das suas aventuras no campo com seus irmãos. E se você estiver comigo aqui nessa noite, diga glória. Vai entender o raciocínio aqui. Eu entendo quando Samuel foi contar a história para o rei Saul, aleluia, acerca que ele tinha matado o urso e o leão. Davi desejou muito, o presbítero Jovaci, naquele momento, e poder contar com seus irmãos, assentar à mesa com seus irmãos e contar: irmãos, hoje eu deparei com o urso, hoje eu deparei com o leão, glória a Deus. Mas vocês vão ver que isso não aconteceu, porque Davi não tinha a oportunidade, aleluia, de compartilhar com seus irmãos as suas aventuras, aleluia, os milagres que Deus fez ao seu intermédio. Então a primeira lição é que mesa é lugar de comunhão, bendito seja o nome do Senhor, é lugar de nós comunhar com o nosso próximo, aleluia, conversar com o nosso próximo. E atenta-se, amados, para os dias de hoje, em que nós estamos perdendo, glória a Deus, essa comunhão dentro da casa, e é necessário nós resgatarmos a comunhão dentro da casa, porque hoje em dia, nós não estamos tendo muito essa comunhão dentro da casa. Por quê, pastor Mário? Porque hoje em dia não se assenta mais à mesa. E eu estava observando, amados, se você for numa loja, um exemplo aqui, eu não vou dar ibope aqui para lojas aqui, mas se você for numa loja famosa aí, hoje em dia você vai ver mais lá poltronas, sofás, mas você mal vai ver mesa. As irmãs estão de acordo comigo? Quase você não vê mesa hoje nas lojas. Você vê muitos utensílios. Você vai ver aqui no Socorro, tem uma loja enorme de vários sofás, mas você não vai ver mesa lá, você não vai achar mesa lá. Então vocês observem que os valores estão sendo perdidos. Então hoje em dia a família já não consegue sentar à mesa para poder comunhar, conversar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, hoje em dia se põe a comida no prato e vai para a frente da TV, quando não se vai para o quarto e começa a mandar mensagem para outro. Ou seja, um janta no quarto, outro janta na sala, mas ninguém mais come na mesa, aleluia. Ninguém mais comunga na mesa, ninguém compartilha mais na mesa, amados. E observe, queridos, quando se almoça família na mesa, que coisa linda, aleluia. Eu tenho uma pessoa lá em casa, a menininha de papai, ela está lá em cima da galeria, ela vai ficar toda vermelha agora. Ela é bem observadora, quando está na mesa ela repara tudo, o jeito que o pai come, o jeito que a irmã mastiga, ela repara tudo. Então vocês, fiquem comigo aqui, meus amados. Mesa é lugar de comunhão, é lugar onde você aprecia mais o seu irmão, o seu pai, o seu próximo. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Oh, louvado seja Deus. E se você estiver aqui comigo no livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 6, você vai ouvir a história de aleluia, José, quando ele teve um sonho, e ele estava juntamente ali com seus irmãos. Eu quero entender que naquele momento em que José, ele compartilha o sonho com seus irmãos, ele estava na mesa, não podia estar em outro lugar, porque se ele estivesse trabalhando, certamente os seus irmãos: ô José, para de conversar e vai trabalhar, José, aleluia. Mas naquele momento eu quero entender que José estava na mesa, e ele: olha, irmãos, eu tive um sonho, e eu sonhei que 11 moles se inclinavam para mim, e os seus irmãos ficaram
ficaram nervosos. E mais adiante ele vai contar outro sonho, e seu pai e sua mãe também entenderam. Então eu quero entender que na mesa é lugar de comunhão. Aleluia. E se você estiver comigo aqui, você vai entender que na mesa é lugar de comunhão, alegrar com o nosso próximo. Naquele momento em que José conta o sonho para os seus irmãos, era para os seus irmãos se alegrar. Oh José, glória a Deus, Deus vai te exaltar, Deus vai te usar, José, que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor, seja Deus na tua vida, meu irmão. Continue sonhando. Mas foi diferente naquele momento. Naquele momento os seus irmãos se revoltaram contra ele, porque eles entenderam o que Deus ia fazer sobre a vida de José. Eu quero dizer uma coisa aqui nessa noite, aleluia. Mesa é lugar de comunhão. Nós se alegrarmos com o nosso próximo, nós se alegrarmos com o nosso irmão. Se a irmã cantou, se a irmã deu uma saudação, aleluia, se foi uma bênção, aleluia, você que está sentado na mesa, se alegre com o seu irmão, aleluia. Mesa é lugar de comunhão, é para você se alegrar com ele, se alegrar com ela. Oh, bendito seja o nome do Senhor, para todos sempre, glória a Deus, aleluia. Ao contrário, os irmãos de José começaram a odiar mais ele. Eu não entendo a pessoa estar na mesa e odiar o irmão porque ele contou um sonho, porque ele contou que Deus vai usar ele, que Deus vai fazer sobre a vida dele. Não, se você está na mesa, você vai se alegrar com o seu irmão, aleluia. Você vai vibrar pela vitória dele, aleluia, porque a vitória dele é a sua vitória também. Observe que a mesa é uma só. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E na mesa que nós estamos assentados, aleluia, é motivo de alegria. Como, aleluia, comemorar com o nosso próximo. Oh, aleluia, louvado seja Deus. E Deus estava tratando na casa de Jessé esta indiferença. Sabe por quê? Eliabe, Samar, aleluia, se julgavam tal, eles se achavam máximos, superiores. Então quando mandou chamar Davi, presbítero Jovassi, eu fico imaginando naquele momento. Se põe de pé, meu querido, por favor, presbítero Ailton, aleluia, glória a Deus. Pastor Marcos, se ponha de pé aqui, por favor. Todos ali em pé, à mesa. Venha, Jessé. E aqui estão os irmãos de Davi. Eu tenho porte físico. Eu sou o mais inteligente. Não, com certeza será eu. Sem sombra de dúvida, senhor. Eu tenho um porte físico melhor. Davi, pequeno. É que Deus vai usar Davi. Deus abençoe, amados. Deus estava tirando a indiferença dentro da casa de Jessé. Aleluia, que na mesa não tem maior, não tem menor, aleluia, todos são iguais perante o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Vem aqui, Davi, aleluia, vem aqui, Davi, senta aqui, Davi. Não ficou tudo igual agora? Era isso, era isso que Deus estava tratando dentro da casa de Davi. Tirar as indiferenças. Ou seja, Deus colocou todo mundo de pé. Enquanto eles estavam em pé, eles estavam se julgando. Vai ser eu, certamente vai ser eu. Mas, então, a lição era essa: não assentaremos à mesa até que Davi chegue. Aleluia. Então a lição era essa, para que quando Davi se assentasse à mesa, para que eles entendessem que não há menor e nem maior. Quando está na mesa, todo mundo é igual. Até o maior fica menor, e o menor fica maior. Todo mundo fica nivelado, fica todo mundo no mesmo nível. Glória a Deus. Então era essa a lição em que Deus estava trazendo, aleluia, dentro da casa de Jessé. Ou seja, tirar as indiferenças, que dentro da casa, na mesa do Senhor, não há maior e nem menor, todos são iguais. Oh, aleluia. E o que me chama a atenção é o seguinte: Davi nunca pôde se assentar junto com seus irmãos, mas o lugar sempre estava lá reservado para Davi. Oh, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa aqui para você nessa noite: o seu lugar está reservado, o seu lugar está reservado, Davi. Oh,
seja o nome do Senhor. Mesa é lugar para nós comungar, comunhão com o próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Mesa é lugar para nós tirarmos as indiferenças, meus amados. Observe, queridos, e tem aquelas pessoas que estão à mesa, aleluia, que estão apenas para observar, aleluia. Você já observou que na mesa sempre tem um que está cochichando, falando com o próximo que está do lado? Sempre tem um observador. Você pode parar e prestar atenção. Se você for no restaurante, sempre vai ter alguém na mesa que está reparando o tanto que você come, o que você pegou. Vai ter sempre alguém de olho lá, o que ela está pegando, o que a irmã Val está comendo, olha lá. Aí depois sabe falando, você viu o prato da irmã Val? Só salada é da fitness. Ela quer ficar fitness, só salada. Você viu o prato do presbítero Jovacim? Misericórdia, dava para comer 2 pessoas. Irmãos, você viu o prato do presbítero Ailton? Como que ele come, tanto que ele come? Tem pessoas que estão na mesa só para observar, para ficar de olho no prato dos outros. Deixa eu ver o que o Daniel está comendo ali. Misericórdia, pegou quase toda a mistura. Meu pai, Daniel pegou quase toda a mistura. Pensei que não ia sobrar nada. Mas na mesa é lugar para você se alegrar com o próximo. Se o teu irmão só come salada, glorifica. Obrigado, Senhor. Se o teu irmão só come salada, glorifica a Deus. Se ele pegou muito, glorifica a Deus. Trazendo isso espiritualmente, é que tem algumas pessoas que estão restritas a alguns alimentos e não se pode se alimentar de qualquer coisa. Então ela é restrita. Então na mesa você vai ver pessoas comendo menos, você vai ver pessoas comendo mais. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. E isso trazendo para a espiritualidade, não é pessoas que são fanáticas porque busca mais ou porque come mais, aleluia. O teu papel não é observar quem está comendo pouco ou muito. O teu papel é se alimentar na mesa do Senhor. O teu papel não é ficar observando o prato do teu irmão, porque enquanto você observa, obrigado, meu Deus, aleluia. Mical ficou observando Davi lá da mesa, aleluia. Davi dançava, Davi bailava, aleluia. E Mical ficou olhando, não sei para que tudo isso, aleluia. Enquanto você fica observando, aleluia, a filha está correndo, aleluia, você está de olho no prato dos outros e você fica com fome. Mas nessa noite tem um banquete para você também. Mas nessa noite tem um banquete para você também. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Hoje Deus te convida para entrar na mesa. Hoje o Senhor te convida para tirar as indiferenças. Hoje Deus te convida, aleluia, para você parar de olhar e se alimentar, se comungar com o teu próximo. Oh, glória! Levante a mão e adore ao nome do Senhor. Levante a mão e adore ao Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mesa, aleluia. Lugar de comunhão. Tirar as indiferenças. Mesa também é lugar de confronto. Glória a Deus. Mateus capítulo 20, 26 e versículo 20. A Bíblia diz que estava o Senhor assentado à mesa junto com os seus discípulos. E naquele momento o Senhor falou: olha, quando ele estava na mesa, onde vocês há de me trair? Mesa é lugar de confronto, é lugar de revelação, de pessoas se revelar quem ela é, aleluia. E naquele momento Judas se revelou quem ele era. A palavra
palavra foi esta: um de vocês há de me trair. Deus estava dando oportunidade para Judas, estava dizendo: olha, um de vocês há de me trair. Mas Deus estava dizendo naquela hora: ó, ainda há tempo de se arrepender. Pois Judas não se arrependeu, saindo da mesa se revelou. Remadoquecia, memória saiu de Camanás. Aleluia. Grande é o Senhor, aquele que está sentado na mesa, aleluia, e que não for digno de estar na mesa, há de se rebelar. Você vai observar que Judas se retirou naquele momento para entregar ao Senhor. Mesa é lugar de confronto, mesa é lugar de confronto. Jesus não passou a mão na cabeça, ele diz: um de vós aqui é traidor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, e Davi aprendeu a lição da mesa. Observe que Davi, naquele momento em que chegou, a Bíblia diz que então o Senhor falou: certamente é esse. Aleluia, glória a Deus. Está aí o ungido do Senhor. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi reinou bem. Davi foi um homem guerreiro que venceu muitas batalhas. Aleluia. Porque Davi entendeu, aleluia, que quando ele assentou à mesa, tirou todas as suas indiferenças. E Davi levou isso para o resto da sua vida. Davi aprendeu esta lição. A Bíblia nos diz, no segundo livro de Samuel, capítulo 9 e versículo 6, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Davi então fala: olha, eu tenho que usar de beneficência com Jonatas. Eu prometi a ele que cuidaria da sua família, da sua descendência. Tem alguém da casa de Jonathan para que eu possa beneficiar? E disseram: olha, tem um dos filhos de Jonathan. Pois bem, manda trazer a mim. E a Bíblia diz que estava lá em Lodebar, um moço por nome de Mefibosete. Aleluia. E a Bíblia diz que esse era coxo de ambos pés. E vocês já sabem a história, que ele caiu quando pequeno, a sua ama deixou cair. Aleluia. E Davi, observe, eu fico indignado como as pessoas estão à mesa e não aprendem a lição, presbítero Jovacim. Aleluia. Mesa também nos ensina. Eu fico indignado, pessoas que estão na mesa, mas não aprenderam nada até o dia de hoje, pastor Marcos. Glória a Deus. E Davi aprendeu. Davi falou: então manda chamar ele. Eu quero que ele se assente à mesa aqui, no capítulo de 2 Samuel 9 e versículo 7. Aleluia. A Bíblia diz que então mandaram chamar Mefibosete. Aleluia. E olha o que eles falaram, o que era. Quando chegaram lá, Siba falou: tem um aí, um cão morto. Ou seja, não serve para nada, é aleijado, vai servir para quê? Aleluia. Mas tem um aí, é filho. Mas o rei mandou chamar. Chama o aleijado aí, vai. Ó aleijado, vem cá, o rei quer te ver. E o que me chama a atenção é que ele estava em Lodebar. E algumas pessoas falam que Mefibosete estava no esquecimento. Não. Lodebar não é lugar de esquecimento, é onde Deus tinha guardado Mefibosete. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Você não está esquecida, você não está esquecido, você está guardada pelo Senhor. Eu não sei aonde você está guardada, você está guardado pelo Senhor. E no tempo certo Deus vai te exaltar. Aleluia. Aleluia. Vou te usar aqui nessa noite. Vem cá, Mefibosete. Aleluia. Aqui está Mefibosete. Mefibosete era coxo. Mas vem cá,
Vem cá, vamos pegar Mefibosete. Pega Mefibosete aqui. Isso. Vamos pôr ele na mesa. O rei falou que ele quer sentar na mesa. E senta aí. Isso. Para Ziba era um cão morto, mas para Deus, o rei falou: quero que Mefibosete se assente comigo. Aleluia. Senta aqui, meu querido. Eu peguei isso aqui porque foi uma loucura que Deus me deu, eu vou fazer. Corra aí. Aleluia. Glória a Deus. O que Mefibosete era? Eu não ouvi. Cadê a deformidade de Mefibosete? Você não entendeu? Aleluia. Quando você está sentado na mesa do Senhor, as pessoas não vão te ver mais como te viam antes. Era coxo, era um cão morto, mas agora é o homem de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nunca mais ninguém vai te ver como te via antes. As pessoas te viam como cão morto, mas eu te vejo como homem de Deus, como mulher de Deus, como uma serva de Deus. Vai te ver como levita, vai te ver como adoradora, vai te ver como adoradora, vai te ver como adoradora, vai te ver como curador, vai te ver como ministro. Nunca mais ninguém vai te julgar pelas suas deformidades. Nunca mais ninguém vai julgar você pelas suas deformidades. Quando você estiver assentado à mesa do Senhor, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Aqueles que oravam e viam Mefibosete, um cão morto, está aí hoje assentado à mesa do rei, comendo com o rei, e o rei é Senhor dos senhores. Aleluia. Levante a mão e adora ele. A sua história nunca mais será a mesma. Aleluia. Para Ziba era um cão morto, mas ali estava Mefibosete assentado à mesa do rei. Eu fico observando, aleluia, Ziba naquele momento, mas era aleijado. Mas quando você está na mesa do Senhor, aleluia, todas as suas deformidades são tiradas. Observe que eu fiz aqui a ilustração. Ninguém via a deformidade de Mefibosete. Aleluia. Ninguém via mais a deformidade de Mefibosete. Então você precisa vir para a mesa nessa noite do Senhor. Você era julgada antes. Aleluia. Eu não sei o teu passado, eu não sei o que você cometeu. Mas quando você está à mesa do Senhor, todas suas deformidades são tiradas. E eu não fiz isso para que você entendesse que apenas Deus cobriu. Não, Deus não cobre nada, Deus não dá um jeitinho de nada, não. Deus, quando faz a obra, Ele faz por completo. Todos os dias Mefibosete se assentava à mesa com o rei e se alimentava na mesa do rei. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Mesa é lugar onde Deus nos traz revelações. Aleluia. Lucas capítulo 24 e versículo 30 nos diz a palavra do Senhor que estavam os discípulos atônitos quando o Senhor partiu. E a Bíblia diz que então estavam os discípulos com medo, e de repente eles saíram no caminho de Emaús. E estavam dois discípulos no caminho de Emaús, vem cá, caminhando e conversando. Rapaz, você viu o que aconteceu? De repente aparece outro, aparece mais um peregrino. Ei, esses um peregrino e não sabe o que está acontecendo? Dois discípulos no caminho de Emaús caminhando, e apareceu mais um. És um peregrino, não sabe o que está acontecendo? Não sabe do que aconteceu? Que crucificaram Jesus, e nós acreditávamos que ele ia remir Israel, e todos os feitos que aconteceu. Mas pois é, rapaz, crucificaram Jesus. Já está ficando tarde, né? Ei, para onde tu vai? Tu és um peregrino, fica aqui conosco, entra aqui para
casa conosco? Vem cá, entra aqui. Aleluia. Senta aqui, meu filho. Senta aqui. Entra aqui conosco. A Bíblia diz que estavam os discípulos juntamente ali com eles e conversando. Pois é, rapaz, nós esperávamos que Jesus, ele remisse a Israel. Nós tínhamos fé que ele podia ser o novo governador, mas não foi. O mestre Rabino nos dá honra aqui nessa noite. Apresenta o pão nesse momento. Aí no momento que eles estavam na mesa, foi no partir do pão, capítulo 24 e versículo 30 de Lucas. Foi no partir do pão. Deus abençoe, amados. Foi no partir do pão. E aconteceu que estando eles à mesa tomando pão abençoou e deu. O versículo 31. Então abriram os olhos e o conheceram a ele, e ele desapareceu. Mesa. Obrigado, Deus. Às vezes nós queremos, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, mas nós só ficamos pedindo, mas nós não queremos assentar a mesa e pedir para eles: se assenta à mesa conosco. Pastor Marcos, quando o senhor vai fazer um estudo, aonde o senhor faz? Presbítero Joacir? Mesa. Presbítero Ailton? Mesa. Aleluia. Às vezes eu espero todo mundo dormir, porque o momento que eu me sinto melhor é quando eu estou só, na mesa. Eu abro a Bíblia, eu começo a folhear a Bíblia, e na mesa, a revelação. E naquele momento abriram-se os olhos dele. Ele estava o tempo todo conosco, mas só foi ter esse discernimento na mesa. Você está entendendo, querido? Você precisa vir para a mesa do Senhor. O Senhor está fazendo um convite nessa noite para você. Vem para a mesa. Vem para a mesa nessa noite. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mesa é lugar de revelação. Quer ser usado na mão do Senhor. Quer receber mais de Deus? Vem para a mesa do Senhor. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe. Mas Deus nessa noite faz um convite para você que não é evangélico, você que ainda não serve a Deus. Vem para a mesa nessa noite. Observe que na mesa nós aprendemos, nós comunhamos. Aleluia. Tem alguém nessa noite que você gostaria de aceitar a Jesus? É só na mesa. É só você estar na mesa e tudo vai acontecer. Glória a Deus. Nós não assentaremos à mesa até que o menor chegue. Glória a Deus. Observe que todos tiveram que ficar esperando Davi chegar, e não assentaram à mesa até que Davi chegasse. Tem alguém nessa noite para aceitar a Jesus? Glória a Deus. Então Deus, cante alguma coisa aí. Tem alguém nessa noite para aceitar a Jesus? O seu lugar está reservado na mesa do Senhor. E vou esperar você vir até aqui. Hoje você entrou aqui querendo tomar uma decisão, e a decisão é essa, a palavra foi essa, em direção à tua vida. Vem para a mesa do Senhor nessa noite. Na galeria tem alguém, na nave da igreja, a igreja fica em espírito de oração, você tem. Oh, aleluia. Vem para a mesa do Senhor nessa noite. Sai do seu lugar, você que se afastou, você que ainda não aceitou Jesus nessa noite. Ele faz um convite para você nessa noite. Venha para a mesa do Senhor. Na mesa do Senhor há fartura de abundância. Na mesa do Senhor tem um alimento que você precisa nessa noite. Não tem ninguém que Deus em Cristo nos abençoe, mas lembre-se de uma coisa: o teu lugar na mesa do Senhor está reservado.